E já estamos aqui com ele. Tudo bem, doutor? Bom dia, Elisa. Bom Tudo dia. ótimo. Semana começando a todo vapor, né? Segundou aqui com a gente, sempre trazendo notícias e informações para poder conversar com o doutor Fernando Gomes. Você pode e deve sempre participar da nossa conversa pela hashtag correspondente médico. O nosso primeiro tema de hoje é o pensamento que surge e causa medo, principalmente depois de um trauma. A gente até traz o exemplo aí de um assunto que a gente está acompanhando desde cedo, desde a madrugada, o acidente que deixou, está aqui na tela já, ao menos 8 mortos e mais de 20 feridos depois de um engavetamento numa rodovia que fica na região metropolitana de Curitiba, uma rodovia federal. Esse acidente envolveu pelo menos 22 veículos. Infelizmente, pessoas perderam a vida no acidente. É difícil imaginar, né, o que passa na mente de quem sobrevive a um acidente, não é, doutor? Porque você tem aí feridos, tem mortos e tem as pessoas que também observaram tudo isso acontecer e ficam com isso na memória. Então, como lidar com esse pensamento de que algo pode acontecer, principalmente estando numa situação como essa, dirigindo um veículo numa rodovia? Você classificou muito bem, né? A gente tem 3 níveis de contato com uma informação complicada como essa e grave. É a pessoa que passou pelo acidente e sobreviveu, a pessoa que é familiar e ficou sabendo do que aconteceu e quem, na verdade, não tem contato direto, como, por exemplo, a gente daqui de São Paulo, mas, de alguma forma, estamos vendo essa imagem que deixa a gente extremamente preocupado. O fato é que, pela relevância emocional, a gente acaba ficando emocionado, isso acontece e acaba tendo um poder de entrada dessa informação dentro da nossa cabeça, o que gera preocupação e que, se não for modulado de uma forma adequada, e aqui eu digo, se a gente não colocar simplesmente a atenção necessária, mas também entender que isso é algo que pode acontecer outras vezes e mudarmos comportamento, isso pode provocar problemas graves do ponto de vista da saúde emocional. E quando a gente fala desses problemas, essa preocupação, isso pode ser confundido com um trauma ou não? Uma pessoa pode não ter um trauma e continuar mesmo assim excessivamente preocupada com algo? A pessoa pode ficar excessivamente preocupada com algo, mas isso tende a ser passageiro conforme outras coisas e outros eventos vão surgindo e tendo mais importância dentro do nosso cenário mental. Se essa informação ela fica entrando de uma forma contínua dentro da cabeça da pessoa e a vida dela acaba ficando bloqueada para a manifestação do que ela precisa fazer, se relacionar com as outras pessoas, trabalhar e desempenhar suas atividades, a gente pode estar diante aqui de um problema que pode ficar consolidado como uma síndrome do estresse pós-traumático. É justamente isso que a gente não quer. Como fazer para superar? Aqui, nessa informação, a gente já tem alguns dados importantes, Elisa. Seguinte: direção segura ou de direção preventiva. A gente precisa, de alguma forma, prestar atenção. Se você está numa rodovia e se você tem uma queimada ou se você tem uma chuva e a visibilidade está ruim, alto lá. Precisamos ativamente fazer alguma coisa, porque o ser humano ele sempre tende a persistir algumas vezes e nessa persistência ele poderia ter evitado um acidente. Fica essa informação. A segunda dica é: ok, já entendi o que está acontecendo, não quero sofrer mais, já tenho acesso à informação, dá uma bloqueada nessa reverberação dentro da própria cabeça. Isso pode ajudar para que esse tipo de problema não acabe amplificando dentro da sua cabeça. Aqui no telão nós já temos então os pensamentos intrusivos. Por que pensamentos intrusivos? São pensamentos que a gente não quer ter e de alguma forma a gente não consegue controlar? Mais ou menos assim. Eu vou explicar para você e para você que está em casa. A gente tem um fio, uma linha mental que segue a gente durante o dia e durante todos os dias. Então a gente acorda e a gente entende que a gente tem uma historinha, quem a gente é, para onde a gente vai, o que a gente precisa fazer no decorrer do dia. E é lógico, né? Conforme as coisas vão acontecendo, tanto as nossas obrigações como acidentes ou incidentes ou coisas como a nossa cabeça fica sendo bombardeada de novas informações e novos dados. Pensamentos intrusivos são pensamentos que entram, nem sempre eles são agradáveis e eles acabam poluindo ou completando essa nossa tela mental. Então, geralmente, as preocupações, e aqui tem nesse balãozinho aqui mostrando o que a gente mais vê, né, nas São pessoas. Preocupações medo, comuns. Problema, boleto a pagar, falando aqui da saúde financeira, né? A questão da pandemia, as obrigações do trabalho, as metas que precisam ser ajustadas ou reajustadas, a questão da Covid-19, as boas notícias, as notícias não tão boas assim. Então, isso aqui acaba configurando o que a gente chama de pensamento intrusivo, porque o cérebro funciona assim.
ele tem uma constituição binária. Então, cada vez que me aparece um elemento novo, eu vou fazer um julgamento muito rápido, muitas vezes não consciente, do tipo bonito ou feio, gosto ou não gosto, agradável ou não agradável. E a hora que você percebe que esse pensamento ele acaba batendo de uma forma constante na sua cabeça, e geralmente ele não é agradável, te empurrando para uma situação emocional que te preocupa, alto lá, alguma coisa precisa ser feita. O que é? O senhor disse condição binária? Não peguei bem. O que é isso? Seria o sim ou não. O claro ou o escuro, o pensamento é agradável ou não é agradável? Ele é relevante, ele é importante ou ele é alguma coisa que vai se dissipar no decorrer do dia? Seria um entendimento mais raso, assim, a primeira coisa que a gente tem na nossa cabeça de julgamento. Exato. A mesma coisa quando você olha, por exemplo, para um quadro, para uma obra de arte e você simplesmente sente se aquilo é bonito ou aquilo não te agrada. Interessante. Você que está aí assistindo a gente, você se identifica com alguma dessas palavras? Medo, problemas, quando pensa no trabalho, tem pensamentos ruins, intrusivos, que te causam algum desconforto? Bom, aqui a gente já tem uma união de duas que eu acho que tem feito parte da cabeça de quase todo brasileiro, de quase todo ser humano, que é o medo e a Covid-19. A minha pergunta é, algumas pessoas são mais suscetíveis a terem esses pensamentos intrusivos? Porque a gente vê que alguns seres humanos vivem assim, tá tudo bem, isso não me preocupa. Eu não sei se isso também é uma proteção, né, das pessoas falarem que nada está acontecendo. Pessoas que já tiveram mais anos de vida, têm mais experiência, já lidaram mais com isso e passaram por situações onde viveram muito pensamento intrusivo e conseguiram de alguma forma gerenciar isso, acabam sendo mais blindadas ou vacinadas para não entrar nessa situação. Pessoas que têm uma vida muito mais fechada, com pouca troca com amigos, com parentes e com colegas, elas tendem, na verdade, a estimular mais essa questão dos pensamentos intrusivos. O que pode não ser ruim, desde que seja levado para um crescimento interior. E só é um problema, então, como o doutor disse, quando começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? Os relacionamentos. Por isso que é sempre importante ter esse tipo de conversa aqui. Eu trago agora mais um assunto aqui para a nossa conversa, e até para a gente poder esclarecer melhor, é a morte do jornalista e apresentador, nosso colega jornalista Rodrigo Rodrigues, reforçou que a Covid-19 é muito mais do que uma doença respiratória. Então, além do cérebro, a doença sobrecarrega o sistema de saúde e afeta crianças no mundo inteiro. Por exemplo, o site da CNN publicou uma matéria que destaca uma dessas consequências da doença, que já está abrindo aqui. O Brasil registra casos de síndrome rara que acomete crianças com Covid-19. É uma síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica. Doutor, o que é uma inflamação multissistêmica? Quando a gente fala multissistêmica, significa que todos os sistemas do corpo são afetados. Então, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o aparelho digestivo, todos os vasos do corpo podem ficar acometidos e é como se fosse uma inflamação generalizada, o que pode ser muito grave e demanda um atendimento especializado em unidade de terapia intensiva. Por sorte, o número de crianças que apresentou até agora esse problema não é tão grande assim. Mas isso mostra que existe desafio e um entendimento novo a cada dia relacionado ao SARS-CoV-2 e à pandemia que a gente está passando, Elisa. Pois é, uma reação inflamatória grave que só acomete crianças e que está associada a uma resposta tardia do novo coronavírus. Então, até agora foram descritos pouco mais de 200 casos, isso no mundo inteiro, tá? Não só no nosso país. A OMS já emitiu um alerta sobre esses episódios. Doutor, uma resposta tardia do novo coronavírus. Como assim? A pessoa pega a Covid-19, mas só mais para frente percebe esse problema, é isso? Isso. O quadro inicial ele acaba sendo aquele que a gente conhece já, de febre, tosse, desconforto, alteração respiratória. E conforme a própria doença progride, passando no estágio leve inicial para o moderado e o grave, então abre esse cenário diferente. Por sorte, para muito poucas crianças. Doutor, uma preocupação que fica na cabeça das pessoas, já que a gente está falando sobre preocupação, esses sentimentos insistentes, tem muita gente que fala assim, se eu pegar a Covid, não vai ocorrer qualquer coisa comigo, porque eu não tenho nenhum problema de saúde. Mas outras pessoas dizem, eu não sei se eu tenho ou não, né? A questão da surpresa, isso gera uma preocupação. Então, é isso mesmo? Um ser humano pode ter mais problemas com a Covid justamente por nem saber de um histórico de algum problema que ele tenha no seu próprio corpo?
Pode. O que a gente já sabe é que algumas doenças de base, a gente chama comorbidades, né? Outras doenças que a pessoa já tem, elas colocam numa situação mais desfavorável. Sim. Então, o sobrepeso, a questão do diabetes, da pressão alta e, enfim, doenças que já existam, faz com que a pessoa ela fique numa situação desfavorável. O que tem chamado a atenção em relação ao coronavírus é que algumas pessoas, mesmo não tendo nenhuma doença associada, de repente apresentam um quadro que progride de leve para moderado e grave de uma forma rápida e muitas vezes traiçoeira. Então, isso faz com que a gente comece a entender que talvez existam fatores que estejam relacionados com a parte imunológica, talvez com a parte genética, que a gente não consegue ver. Não é algo que você vai lá e fala, ó, é uma pressão alta que o indivíduo tinha antes e que, de repente, se manifesta de uma forma complicada. Quer participar da nossa conversa? Quer fazer alguma pergunta para o Dr. Fernando Gomes? É só mandar mensagem pela hashtag correspondente médico. Eu já estou colando o olho aqui, já tem várias pessoas participando, Bosco Miranda, o Beethoven Lira, alguém que tem aqui o login chamado Português, não sei qual que é o seu nome, mas valeu pela sua mensagem que você mandou para a gente. Eu quero caçar aqui a informação... Cadê? Pronto, do Paulo Gilberto, ele é de Patos, na Paraíba. Ele disse aqui pela hashtag correspondente médico, o excesso de informação sobre a morte decorrente da Covid-19 nos faz mal. E por que nos faz mal? Pode fazer mal, porque traz para a gente uma preocupação que todo ser humano tem, é o que vai acontecer depois que meu corpo deixa de funcionar. Então, quando a gente vê esse universo chegando mais perto da gente, isso pode gerar uma preocupação. A gente estava falando sobre pensamento intrusivo e foi feito recentemente um trabalho na UERJ mostrando que existem alguns fatores de risco para desses pensamentos intrusivos. Então, pessoas mais jovens que moram sozinhas, que não têm uma estima muito legal em relação à sua própria saúde, acabam mostrando uma porta de entrada maior para desenvolver problemas como, por exemplo, ansiedade, depressão e estresse, quando comparados com pessoas de mais idade que já tiveram mais experiência e moram com outras pessoas também. E antes desse problema de saúde aparecer, 50% delas tinham em comum o quê? O surgimento desses pensamentos intrusivos. Então, ok, se o coronavírus ele pode matar, isso a gente já sabe. Né? Isso faz com que a gente tenha os nossos cuidados. Agora, se esse pensamento fica entrando na sua cabeça, não sai de forma nenhuma, como se fosse um parasita, alto lá. Alguma coisa precisa ser feita. E por isso existe a psicologia, existe a psiquiatria, existem terapias que conseguem, até mesmo de uma forma muito breve, retirar essa percepção e essa sensação. Por isso que a gente não tem o porquê ficar sofrendo sozinho em casa. Identificou isso, percebeu que a sua tela mental ela está muito repetitiva, monótona e te levando para um caminho que não é agradável, pedir ajuda no profissional. Em alguns momentos, algumas pessoas têm até vergonha de contar para as outras as preocupações. Nossa, eu não vou contar, alguém vai achar isso absurdo, o que eu estou dizendo. E aí, doutor Fernando Gomes nos disse há pouco que, geralmente, as pessoas que moram de maneira mais isolada, com menos acesso à informação, sem tanta convivência com outras pessoas, têm uma tendência, não é com exatidão, é uma tendência de ter pensamentos mais intrusivos. Ou seja, então, compartilhar, às vezes, um problema, um pensamento com outra pessoa pode ajudar a diminuir isso? Pode. O desafio aqui é a gente transformar essa sensação de solidão que vem com o isolamento ou até com o próprio traço da pessoa de preferir ficar sozinha, como uma coisa que a gente chama solitude. O que significa isso? Solitude. Você utilizar aquele momento para você se enriquecer interiormente, estimulando sua inteligência intrapessoal. Agora, se esse caminho interno que você está fazendo está te trazendo prejuízo e aí os pensamentos intrusivos, negativos, você precisa, na verdade, de uma ajuda, porque isso é uma porta de entrada para a manifestação de uma doença mental, se você já tiver uma predisposição genética, e aqui a gente fala de ansiedade, depressão e até mesmo do estresse crônico. Muito bem, vamos para o próximo tema e até eu deixo aqui uma reflexão do Leonardo Freitas, que nos mandou pela hashtag correspondente médico. Acredito que nas últimas décadas fragilizamos muito os brasileiros com desinformação. Informação é prevenção, então se informe, leia, fique por dentro dos assuntos, que é muito bom para esclarecer algumas neuras que todos nós temos, né, doutor? Se você é ser humano, você vai ter uma preocupaçãozinha aí dentro de você, normal. Próximo tema, as redes sociais. Elas estão em destaque nos noticiários. Aqui no Brasil, o Facebook foi obrigado a bloquear os perfis
de bolsonaristas investigados dentro do inquérito das fake news, que envolve o Supremo Tribunal Federal e acusações, palavras que seriam inverídicas e tal. É um baita de um assunto envolvendo aí publicações nas redes sociais. O próprio Facebook afirmou que a decisão é extrema e apresenta riscos à liberdade de expressão. Já nos Estados Unidos, o presidente norte-americano, Donald Trump, quer banir o TikTok do país, alegando... O TikTok é uma rede social de adolescente e muitos adultos que fazem ali vídeos, dancinhas, vídeos misteriosos e tal, que agradou um tantão de gente, mas não Donald Trump, viu? O que o presidente alega? Que o governo chinês utiliza os dados dos usuários para fins de espionagem. Então, um problema muito maior aí. Os assuntos trazem de volta discussões de como na quarentena nós somos influenciados pelas redes sociais. Então, doutor Fernando Gomes, que aliás tem uma rede social muito da ativa, gosta muito também? Eu adoro a rede social, acho fantástico, acho incrível. Sim, porque tem muitos lados positivos, né? O lado bom e ruim tem em qualquer assunto, inclusive na rede social, né? É um jeito diferente que a gente se relaciona depois da globalização, todo mundo com o mundo na palma da mão. Pois é. Doutor, como é que o uso dessas mídias, dessas redes sociais impactam na nossa saúde mental? Bom, vamos lá. Por que impactam tanto? Existe uma correlação entre o funcionamento da rede social e o padrão de funcionamento do nosso cérebro. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando faz independente da rede social, tá? Você tem postagens que vão ficar a longo prazo e postagens que vão embora mais rapidinho, não é isso? Em 24 horas. Olha só, o nosso cérebro funciona assim. A gente tem uma coisa chamada memória de curto prazo, que acontece principalmente nos lobos frontais, que seria o equivalente dessas postagens que vão embora. Então, você pegou um elemento do dia que foi importante naquele momento, mas você não elencou ele como importante para ficar gravado para sempre naquelas suas postagens. O tal do feed e do story, né? Isso, por exemplo. Isso. A memória de longo prazo, ela já seria armazenada aqui nos lobos temporais. Isso acontece com a gente com qualquer coisa, só que com o aplicativo, com a rede social, você tem isso materializado na sua frente. E além disso, outras coisas, né? O TikTok, que acaba utilizando muito vídeo, muita coisa criativa, muito divertida, estimula a criatividade que a gente tem aqui na parte anterior do cérebro, na porção do córtex pré-frontal, principalmente. E também, quando a gente pega a questão dos emojis ou do que seria a equivalência emocional, o sistema límbico, que está aqui dentro do cérebro, na sua parte mais profunda, em correlação com a ínsula também. Então, o nosso cérebro gosta disso, porque você traz para o concreto o que está acontecendo todo dia. E, além disso, né, até mesmo a questão das hashtags, então, hashtag correspondente médico, você, na verdade, está criando uma forma de arquivar de um jeito mais simples, como o próprio cérebro faz. Então, você cria um ganchinho ali e uma região em que você joga todas aquelas informações. Isso no mundo inteiro. Você percebe como é curioso isso? No mundo inteiro. Isso funciona na mente da gente, como indivíduo, e também no nosso coletivo. Então, essa parte da frente do cérebro é a que está aqui mais próxima dos nossos olhos, correto? E essa aqui fica mais para trás. Fica lateralmente, um pouquinho acima da orelha. Responsável pela audição e responsável pela consolidação da memória de longo prazo. Então, aquela foto que aparece para você, algumas redes sociais fazem isso, né? Olha, lembranças de 2 anos atrás. Sim. Aí aparece Elizabeth chupando um picolé, uma coisa assim. É isso aí, é a memória de longo prazo que acaba sendo convidada a vir à tona. E é tão interessante porque tem coisa que a gente lembra no nosso dia a dia do nada, né? Você fala, nossa, por que eu lembrei disso? O que é isso? Aquela que já se interessa, né? Por favor, doutor, o que é isso que do nada vem um pensamento que você nem imagina? Não, geralmente isso acontece porque você experimentou alguma sensação ou emoção semelhante a que você teve naquela época, que do ponto de vista racional não tem conexão nenhuma, mas do ponto de vista de equivalência emocional tem tudo a ver. E por isso vem de uma forma inconsciente. Agora, o aplicativo faz isso de uma forma muito truculenta, né? Ele vai lá e te coloca, a data é essa, lembra de 2 anos atrás. Mas tudo bem, é uma forma, pelo menos é um convite para você entender como o seu cérebro funciona. E nem todo mundo gosta dessas lembranças, né? Tem gente que fica assim, nossa, olha que diferença, nossa, que coisa. Enfim, a rede social lidando ali com o nosso cérebro. Doutor, última pergunta. Infelizmente, o tempo está acabando. É impressionante, o tempo voou aqui. De alguma maneira, pode fazer mal para a gente a rede social? Existe uma linha muito tênue, correto? Entre fazer bem e começar a prejudicar a saúde mental. Sim, porque é importante gerenciar o que está acontecendo, né? A rede social acaba sendo uma terra aberta de comunicação entre diversas pessoas, sem filtro, sem edição nenhuma, exceto a sua própria vontade e entendimento. Então, gerenciar algumas coisas, como, por exemplo, o tempo que você fica conectado, a qualidade do que você posta e do que você curte, e entender que aquilo está impactando na formação do seu dia, da sua memória e da sua emoção, é extremamente importante. Senão a gente fica à deriva, como um barquinho solto em alto mar.
Muito bem, já que estamos falando de rede social, vou aproveitar que já estou até gravando, fazer aquela selfie com o doutor aqui, ó. Pronto. E publicar na rede social. Ah, Seninha, Seninha, eu me esqueço de você, você sempre pegando a gente no pulo. Tá aqui, ó. Olha só, a câmera até mostrando um pouco do nosso bastidor, aqui a nossa equipe muito massa e parceira. Todo dia pronto. Acabou, viu, Seninha? Só um pouquinho para você. Doutor Fernando Gomes, vou postar, vou te marcar e já te convidando para amanhã, terça-feira, estar com a gente aqui de novo, certo? Convite aceito. Tamo junto amanhã. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Rafael Colombo.